20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos de volta com o TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de trazermos o cientista político Luiz Rufino, professor universitário, comentarista do Sistema Clube de Televisão da Rede Bandeirantes. Muito prazer em tê-lo pela primeira vez aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Ronaldo. Professor Rufino, política é uma ciência, uma arte, depende do em que lado que a gente está, que é muito mal vista, ou está sendo muito mal vista, principalmente pelos brasileiros, nesse momento que a gente está vivendo aí, dificuldades, tendo em vista as eleições que nós vamos ter em outubro, pesquisas apontando virtual reeleição da presidente Dilma, a economia com dificuldades muito sérias, o setor da cana atravessando o seu pior momento. Eu queria que você, dentro da sua experiência, nos dissesse o que vem a ser política e de que maneira a política pode ajudar e pode influenciar numa crise como essa que nós estamos vivendo no setor canavieiro. Bom, política é sim uma ciência e também é uma arte, mas é uma arte prática. E o que é uma arte prática? É uma arte que tem que tomar as decisões diante da situação que ela está vivendo. Você tem ali diante de você um tabuleiro de xadrez, você sabe qual o movimento de cada peça, você sabe que o bispo anda na diagonal, você sabe que o peão anda casa por casa, e você tem que tomar essa decisão diante do cenário apresentado. Por isso são raros os grandes políticos, porque exige de fato uma decisão muito rápida. Do ponto de vista da ciência, ela é mais distante. A gente costuma brincar que é o observador de gabinete, né? Então, muito do que ele diz, muito do que ele analisa, não compromete o dia a dia. É por isso que eu admiro, sim, grandes políticos que têm a capacidade de tomar as decisões diante daquilo que se apresenta. Ora, se tomar decisões erradas, ele tem como corrigi-las. Mas o que marca a arte política? A capacidade de ser flexível, a capacidade de diálogo, fundamentalmente. Os grandes líderes sabem ouvir e muito. É uma das características da arte política, saber ouvir para depois, então, tomar as decisões. Nesse cenário, quais são os políticos hoje no Brasil que se destacam? Quer dizer, quem é que tem essa característica do saber ouvir? Olha, nós carecemos de lideranças que tenham esse carisma. É difícil fazer política sem carisma. Há três formas de fazer política: o político tradicional, o político legal, que está muito mais atrelado à carreira jurídica, e o político carismático. Nós somos um povo que depende muito da cordialidade,
Nós não somos nórdicos, nós somos latinos. O último grande líder carismático que nós tivemos, de fato, foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que soube sim dialogar e ser flexível com os setores capitalistas, podemos dizer assim, setores econômicos que eram mais conservadores. O caso que nós estamos assistindo do setor sucroalcooleiro. Uma outra questão. Eu recordo que numa dessas tantas andanças que eu tive a Brasília, em um determinado dia eu saía da região do eixo dos ministérios e me dirigia ao aeroporto. E para puxar conversa com motorista de táxi, aí você tem uma conversa muito fácil, né? Ou você fala de futebol ou você fala de política. Aliás, é um bom termômetro político. É um excelente termômetro Excelente. político. E quando nós passávamos em frente à Praça dos Três Poderes, eu fui fazer um comentário e a reação ao meu comentário foi marcante, porque eu falei assim, é aqui que fica todo o dinheiro do Brasil e aqui é que se cobrir vira um circo danado, né? O sujeito freou o carro, parou o carro, virou-se para trás e disse para mim assim, tudo que acontece aqui, o culpado também é o senhor. Eu fiquei atônito, né? Digo, olha que coisa. Aí, por que eu sou culpado? Você não sabe em quem eu votei? Ele falou, não é o fato em quem você votou. Talvez é o fato de você não ter votado na pessoa certa, não ter se empenhado para que a gente tivesse gente certa. Né? No fim, o que eu percebi? Certamente eu não fui o primeiro nem o último que teria feito esse comentário com ele. Claro. Né? Mas ele deixou muito claro o seguinte, a culpa realmente é do eleitor. Isso todo mundo fala. Né? Mas, na verdade, o que a gente percebe? O sujeito vota e algumas semanas depois já começa ou esquece em quem votou, ou então começa a questionar quando deveria fazer isso antes. Né? Tem uma maneira de nós mudarmos isso no nosso povo? Tem várias maneiras de nós mudarmos isso. Primeiro, mudar esse centralismo tributário que nós temos, que a maior parte vai, de fato, para o governo federal, e aí depois os estados ou mesmo os municípios têm que ficar passando o chapéu para poder sobreviver. O município pequeno vive do fundo de participação do município. Isso é muito grave. Antes da reforma política, a reforma tributária. Isso é um dos dados. O segundo dado que a gente precisa mudar e muito, nós estamos com 33 partidos. O indivíduo que vai escolher, ele não sabe qual o perfil ideológico desse partido, ele não entende se esse partido defende a economia liberal ou se ele defende a intervenção do Estado. Aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a maior mazela da política brasileira, é o voto no privado e não o voto numa proposta pública. Então vota-se no indivíduo. A política brasileira é personalista, então acaba criando novamente uma nova roupagem para antigos coronéis. Por quê? Porque é aquela política, mais uma vez, assentada na personalidade do indivíduo. E isso é grave. Como é que se modifica isso? Só tem uma resposta. E uma resposta muito utilizada pela maioria das pessoas, que é a educação. Não dá só para falar educação e pronto, achamos a solução. A coisa é um pouquinho mais grave. É uma educação, de fato, política, que você tem aí, então, além da reforma, diminuição de partidos, eu sou a favor de 5 partidos, na verdade, para que você possa identificar, mas que esse indivíduo que está na escola, ele tenha participação. Nossa época, existia o Grêmio Estudantil, nós tínhamos participação. Hoje as escolas ficaram tão funcionais que se perdeu, inclusive, a organização política, a representação política. Ali se aprende, é no pequeno núcleo. É no seu bairro que você começa também a descobrir lideranças e a partir daí cobrar essas lideranças. Mas são pelo menos 20 anos de educação que ainda não está pronta. Nós falamos sobre educação, mas nós precisamos discutir que tipo de educação é essa para gerar um novo representante e um novo cidadão que vai escolher esse representante. Você, através dos seus comentários no Sistema Clube de televisão, aqui na região de Ribeirão Preto, você levantou já há algum tempo uma bandeira interessantíssima, porque é algo inédito na região, eu sei que eu acompanho a região há muito tempo, que foi justamente chamar a atenção dos eleitores que não precisariam esperar o dia das eleições para se manifestar. E aí o que ocorreu? Em vários municípios, inclusive em Ribeirão Preto, cidadãos se organizaram, foram às sessões da Câmara Municipal para protestar, foram em frente à Prefeitura para protestar. Nós tivemos esta semana, ainda na última quinta-feira, o noticiário do envolvimento e de uma decisão judicial que os bens do ex-prefeito de Pontal foram expropriados, né, pelo Poder Judiciário.
E Pontal foi uma dessas cidades que as pessoas se juntaram e se organizaram nesse sentido, baseado exatamente em cima da orientação que você estava dando. Olha, nós temos que nos organizar. Isso vale para todo o Brasil e vale também para setores, por exemplo, como o setor empresarial? Sim, vale para todo o Brasil. Já respondo sobre o setor empresarial. Por que vale para todo o Brasil? Nós estamos vivendo uma crise de representatividade. As pessoas, o Rousseau lá, um grande teórico, já dizia o seguinte: a representação é um roubo. Parece que ele tinha razão há 300 anos atrás, porque hoje quem detém o direito de representar alguém parece que se esqueceu e passa a representar somente pequenos grupos ou amigos, para não falar dos parentes, que isso é gravíssimo. Então, o que aconteceu? Quando o próprio representante do povo não percebe que ele tem que criar um processo de educação política, o que ocorre? Nós vivemos uma sociedade massa, e a massa funciona pela pressão. E a massa pode não querer se tornar um político ou adquirir o poder, mas ela quer ter uma autonomia desse poder para poder realizar o seu dia a dia de forma mais prática. Isso que é política. Você viabilizar que o indivíduo possa se transportar, que ele possa comer, que ele possa ter ali água ou mesmo a eletricidade na sua casa de forma mais fácil, tranquila, para que ele possa fazer suas coisas de forma normal. Agora, respondendo sobre o setor empresarial, o Brasil nunca teve um projeto, o empresariado brasileiro, a elite, como se costuma chamar, ele nunca teve um projeto político. Então ele sempre esteve atrelado a quem estava no poder, o que o fazia refém dos detentores do poder. É preciso que o empresariado, de forma geral, comece a entender que tipo de política que ele pretende e principalmente que tipo de política econômica. Nós queremos manter um Estado paternalista, nós queremos essa carga tributária que nós carregamos nas nossas costas sem serviços de qualidade. Então ele precisa sim não só estar atrelado a quem está no poder, isso é oportunismo, ele precisa sim começar a criar nos seus seguidores e nas outras gerações pessoas que entendam que tipo de política econômica que ele quer para o país. Aí sim a gente começa a discutir uma política que o empresariado tem como visão e como projeto de país. Não há um projeto de país entre a elite brasileira. Um dos setores que demonstra maior organização, pelo menos entre empresários e trabalhadores, é a indústria automotiva. Sim. A cada movimento, a cada ameaça, a cada, entre aspas, corte de benefícios que o governo, que o Estado fornece às montadoras, e aí não importa se for diminuir IPI dos automóveis, polui mais as cidades, congestiona mais as cidades, não importa isso. E tem um caso prático e típico que aqui, inclusive, nesse programa já foi repetido por vários entrevistados. General Motors, São José dos Campos, anunciando uma demissão de 1.200 trabalhadores. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro da Fazenda, foi a São José dos Campos assegurar que os benefícios da classe estavam garantidos, da classe empresarial estavam garantidos. E com isso, os 1.200 empregos havia uma vinculação de não haver demissões. Em Sertãozinho, nós tivemos nos últimos meses a extinção de milhares de postos de trabalho. Uma pesquisa do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo indica que nos últimos 5 anos, em Sertãozinho, a força de trabalho das metalúrgicas, 1/4 da força de trabalho foi extinta. E, no entanto, você não vê absolutamente nada no sentido de sensibilizar Brasília, não consegue sensibilizar sequer São Paulo, para dizer bem a verdade. O que está errado nesse processo? Quem paga caro no fundo são os municípios que vivem dessas empresas que estão fechando, dessas usinas que estão fechando, né? O que viabilizaria isso? Volto a dizer, flexibilidade, diálogo das duas partes, tanto de uma elite que não tem projeto, mas quer continuar a produzir, tanto do governo, que precisa desse setor para que ele possa se manter, para que o Brasil possa continuar produzindo. Sentar, colocar as cartas na mesa, de fato discutir um projeto de governo e não somente um projeto de poder. E isso está se tornando cada vez mais grave. Os partidos que estão tomando o poder estão querendo um projeto de poder, né? E não um projeto de governo. E não entrar para a história, é preciso ter visão na história. E para isso, muitas das vezes, a gente precisa ceder.
Agora, no caso do automóvel, há anos eu vejo a esquerda criticando o transporte individual. E aí, quando ela chega na prática, ela vai adotar o transporte individual, que é o automóvel, né, o rodoviário, porque parece que não tem projeto político também. Isso que é grave, é você, de fato, negar a sua própria origem e se adequar às circunstâncias que o poder te leva a aceitar. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Claro. Nós voltamos já já com o cientista político Luiz Rufino. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da CanoOeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. CanoOeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o cientista político Luiz Rufino. Nós falávamos da articulação entre os empresários do setor automotivo, Anfávia, e os trabalhadores metalúrgicos, que é uma estratégia que tem funcionado muito bem ao largo dos anos. Eu recordo que em 81, 82, 83... eu tive o prazer de participar de uma reunião da qual o principal ator era o deputado federal João Cunha, na época muito bem relacionado com o presidente José Sarney, e nós tivemos uma reunião, participou dessa reunião o jornalista Mirinho Volpe, e também essa reunião foi na usina Santo Antônio, aqui em Sertãozinho. Participaram também o Jairo e o Clésio Balbo, na época já a nova geração da família Balbo. Sim. E eu lembro que nos foi condicionado que essa conversa poderia ser feita até na usina Santo Antônio, mas teria que ser feita num horário pouco habitual. No fim, nós marcamos lá um churrasquinho para as 9 horas da noite de uma segunda-feira, onde, obviamente, pouca gente estaria nos vendo. Claro. Por que eu cito esse fato? Porque ele mostrou, em primeiro lugar, a visão dos irmãos Jairo e Clésio Balbo, já naquela época, de saberem a importância de um político, do relacionamento com o político. Com o político. É o que você acabou de falar no primeiro bloco. A segunda questão, não era legal você ser amigo de político, você empresário ser amigo de político. Talvez um pouquinho um resquício da época da ditadura, né, que havia um fosso muito grande entre o empresário que bancava a repressão e o político que muitas vezes tomava partido disso e pegava umas quirelinhas também, claro, nessa divisão toda. O que se percebe hoje? Um distanciamento ainda. Quer dizer, dificilmente você, a não ser em época de eleição, dificilmente você vê um deputado federal, um deputado estadual, uma liderança política nacional estar aqui numa região como a nossa, que representa aí, no setor da cana, 30% da produção nacional. A gente não percebe isso. De quem que é a culpa na sua ótica? Isso é culpa do empresário que fica refratário, fica esperando, ou é culpa do político que sabe que muitas vezes é uma espécie de uma perda de tempo, entre aspas, estar visitando uma região como a nossa? Olha, a culpa, na verdade, é de ambos, né? Parte do empresário que não vê na política uma necessidade até de sobrevivência. E parte dos políticos que não conseguem enxergar que é um setor vital para a economia brasileira. Isso é um erro crasso que nós chamamos em política, que é não prever.
tem que prever. Antes da ação, a máxima é a previsão, e a previsão de ambas as partes. Tanto do empresariado, que necessita do político, porque no final as decisões são políticas, e tanto do político que precisa desse empresariado. Eu sou a favor, é um tema polêmico, mas de fato de se regularizar ou regulamentar o lobby. Nos Estados Unidos isso ocorre, a coisa fica mais franca. Então o setor teria de fato um deputado que representaria a região e ele ficaria de fato marcado por isso e responderia por isso. Acho que as cartas ficariam as claras na mesa de fato e marcaria aí um início de um diálogo. O que me entristece é que a política está sendo ocupada cada vez mais e mais por pessoas que não têm envergadura necessária para esse tipo de diálogo e querem tirar somente proveito dessa aproximação. E isso é muito grave. Se nós não atentarmos para isso, a crise que está na representatividade vai passar para as instituições. Se ela passar para as instituições, nós começamos a entrar numa crise moral muito grave no país. O professor Marcos Fava Neves, quando se anunciou a visita do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a Ribeirão Preto, e seria anunciado, inclusive, o empresário Marílio Biagi Filho como seu candidato a vice-governador, e o Lula viria para prestigiar, ele distribuiu uma nota nas redes sociais dizendo que era uma vergonha para uma região como a nossa, por lideranças empresários competentes como os nossos, fazer uma festinha para representantes de um partido, de um ex-presidente, inclusive, onde o presidente do seu partido estava preso na Papuda, Zé Genuíno, o seu ex-primeiro-ministro estava preso na Papuda, que é o Zé Dirceu. Sim. Falava também a questão... Quem mais dos petistas foi preso lá? O Delúbio. O Delúbio, o presidente nacional, o tesoureiro nacional do partido, tinha sido preso também. Como é que se consegue, quando se fala a importância do político, da relação empresário-político, como é que se consegue imaginar que seria a relação ideal frente a essa montanha de denúncias que todos os dias na mídia nós acompanhamos, de vice-presidente da Câmara Federal, na iminência de ser preso, diretor da Petrobras preso, né? E aí nós temos esses escândalos todos. Isso tudo não afasta um pouquinho o empresário, que é muito competente naquilo que ele faz, porteira para dentro, mas é totalmente... não vou chamar de incompetente, mas ele é totalmente ignorante quando você fala de porteira para fora no relacionamento político-partidário. Ronaldo, o ideal é inimigo do bom. Então, o que é que se tem? Se tem uma situação que não é a situação mais agradável, mas é a situação com a qual você tem que dialogar. Se o empresariado não dialogar com o setor que está no poder hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar roendo as unhas, porque ele vai depender desse setor. Agora, esse é o problema, que esses setores se fechem para o diálogo político. É necessário. É óbvio que não é isso que nós queremos. É óbvio que, de fato, se o político errou, ele tem que estar preso. Mas a questão que fica é que a regra do jogo hoje, da prática política, o financiamento de campanhas, ele precisa ser mudado. Se ele não for mudado, nós poderemos aí, se investigarmos de fato as licitações, se investigarmos financiamento de campanha, nós vamos nos decepcionar muito mais do que já estamos decepcionados. Agora, você tem uma situação dada e você não pode pensar no ideal para agir dentro da situação dada. É o real, é a real política, como nós dizemos. Esse problema não é um problema exclusivo do Brasil. É claro que o Brasil vem nos últimos 20 anos marchando para um estado bastante perigoso de coisas, mas fechar o canal de diálogo, eu volto a repetir, é um equívoco. O que aconteceu em junho, julho do ano passado, foi um sinal de que isso pode se repetir durante a Copa do Mundo, na sua visão? Olha, o que aconteceu, eu tenho uma visão bastante particular disso, porque eu acompanho muito pesquisa. Primeiro, nós tivemos ali um movimento organizado, não existe movimento espontâneo, isso é uma inocência. Na história da humanidade, as grandes rebeliões, as grandes revoluções são movimentos organizados. E organizados por um pequeno número de pessoas. Depois, obviamente, o restante das pessoas insatisfeitas acabam encampando, englobando todo o movimento.
Nós tínhamos no início, no final de 2012, um projeto pelo presidente, que é, afinal de contas, o atual presidente do Partido dos Trabalhadores, o Rui Falcão, para que o PT fosse à rua, os partidos de esquerda fossem à rua se manifestar contrário, de fato, a tudo que vinha ocorrendo com o mensalão. Tudo bem, isso acabou ocorrendo por organização do Mídia Ninja, dos Black Blocs, são organismos que foram criados, são aparelhos de fato dos partidos de esquerda. Só que em junho ocorreu uma coisa que ninguém esperava, inclusive quem organizou essas manifestações que começaram por descontentamento do aumento do valor da tarifa do ônibus. Que foi a classe média, uma classe média que ascendeu e passou a começar a consumir e viu que era bom consumir e se satisfez, mas essa satisfação era parcial, ela percebeu que ela poderia adquirir serviços de qualidade e que ela não tinha, e que ela pagava uma carga de impostos que não correspondia à qualidade do serviço que ela tinha. E essa insatisfação foi para a rua, principalmente essa classe média, e foi pintada de verde e amarelo, de azul e amarelo, das cores da bandeira, e carregava cartazes como contra a corrupção, cartazes que proibiam a presença de partidos. Ali ficou demonstrado, de fato, uma crise de representatividade. O que faltou? Faltou, de fato, algum partido entender a demanda daquela população, a demanda dessa classe média e conseguir, de fato, encampar essa classe média, trazer essa resposta para essa classe média. E volto a dizer, hoje o maior desafio da Dilma, excluindo o setor econômico, é a classe média. Se ela tentar convencer a classe média de votar nela, ela pode dar com os burros na água. É mais fácil ela convencer as classes mais baixas, a classe D e a classe E. Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial e nós prosseguimos com Dilma. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o professor Luiz Rufino, cientista político. Dilma, você está dizendo, falou no último bloco que a dificuldade que ela vai enfrentar, de fato, é essa classe média. Foi essa classe média que foi para as ruas. Não basta a intelectualidade do Partido dos Trabalhadores, a intelectualidade uspiana do Partido dos Trabalhadores, tem que entender que ela tem que parar de ficar xingando a classe média em público. Foi o que a dona Marilena Chauí fez recentemente num evento que estava presente Emir Sader, o próprio presidente Lula. Muitos teóricos não compreendem a prática política. A prática política, volto a dizer o que nós falamos no primeiro bloco, ela é da razão prática, são as situações apresentadas e com a qual ela tem que dialogar, entender o que é essa demanda. O político, ele não pode tratar as coisas ideologicamente. O político, e na ciência política a gente faz isso, nós temos que compreender o que vem de baixo, o que vem de necessidade da população, o que vem de necessidade dos setores, dos segmentos econômicos, tá? Para que aí a gente possa, então, responder isso de forma que a gente possa organizar através de um planejamento e ter uma visão no futuro.
para poder entregar isso para um outro governo, para que ele dê continuidade. Se nós descermos com a ideologia para pintar das cores dessa ideologia as necessidades dessa população, nós vamos estar sendo vaidosos demais. E os políticos, nesse sentido, estão sendo vaidosos demais. Professor Luiz Rufino, aí vem uma outra questão. Se os números não forem esses, me corrija, mas eu acho que eu estou mais ou menos aproximando aí 16 milhões de brasileiros que, como nós, leem jornal, leem uma revista, assistem noticiários, acompanham programas de televisão, discutem no seu local de trabalho, discutem no seu local de lazer, discutem nas comunidades religiosas, enfim, discutem nós discutimos entre nós, 16 milhões de brasileiros. E aí nós temos aí 40 milhões de brasileiros que sobrevivem com Bolsa Família e migalhas oferecidas aí pelo governo federal. Quando você fala classe C, D e E, nós estamos falando dessa classe. Evidentemente que os 16 milhões têm uma possibilidade remota de eleger um outro parlamentar, um outro governador, não sei nem se tem voto para eleger governador. Sim. Agora, esses outros 30, 40 milhões que tem uma família, 3, 4, estamos falando aí um público em torno de 100 milhões de brasileiros beneficiados com esses programas governamentais. O peso numérico na democracia, ele é descomunal. Descomunal. E como é que se explica isso e como é que se resolve isso? Quem lê jornal como nós, você disse bem, são 16 milhões, são 10% de pessoas nas cidades, no estado, mesmo no Brasil, que acompanham a política. Acompanham assim, lê 2 ou 3 vezes por semana, não está afiliado a um partido político. Sim. Agora, a participação mesmo efetiva é menos de 1%. Com certeza. Isso é bastante Se chegar a triste. isso, né? Nós, esses formadores de opinião, que leem jornal, isso é pífio diante da população que é beneficiada. Eu chego na casa dos 50 milhões de pessoas, direta e indiretamente pelo Bolsa Família. Você põe no universo 140 milhões de eleitores. Isso pesa e pesa muito e pode decidir, sim, uma eleição. Isso é desleal. Você não basta tirar a pessoa da miséria. Você tem que tirá-la de uma miséria moral, de uma miséria intelectual. Você tem que dar autonomia para essa pessoa e não uma escravidão que seja de fato aí uma escravidão cultural. Isso é muito grave. Embora seja da guerra política, né, o que nós assistiremos é na verdade um embate, e estamos próximos disso, junho nós já teremos a campanha completamente aberta, e ela já está, ela só não está na televisão. Nós teremos um embate maniqueísta, um embate do bem e do mal. Nós somos o bem e ele é o mal. Você vai reduzir, de fato, um diálogo que deveria ser uma disputa, que deveria ser uma disputa ideológica, para uma disputa meramente de querelas. Então nós vamos assistir, por um lado, os barris da Petrobras e, por outro lado, a conta-gotas do sistema Cantareira. É isso que vai ser um palco de acusações. Isso entristece, porque isso de fato não é a política com P maiúsculo que a gente deveria estar praticando. Como cientista político, professor Rufino, não lhe assusta um pouco também o desempenho da oposição ao atual governo? Não deixa muito a desejar essa oposição? Eu tenho divergências com muitos amigos que trabalham, são consultores inclusive da oposição, e eu tomo como oposição hoje, obviamente, o PSDB. Certo. De fato. Eu insisto nisso, o PSDB ainda é muito frouxo como oposição. Se nós observarmos no passado, quando Fernando Henrique era presidente, a oposição que o PT fazia era muito forte. E tem mais, o PSDB ele acaba se confundindo e bastante nas propostas que o próprio PT faz. Eu sempre brinco com isso, mas recentemente eu vi um deputado aqui pincelando, ele falava o tucanafro, era uma política para cotas do tucanado, do PSDB. Mas isso é cópia do projeto do PT. É preciso começar a entender que existe uma ala conservadora dentro do Brasil. E essa ala conservadora está na classe média. E conservadora de tradições, conservadora aí do Estado Democrático de Direito, porque nós estamos com medo de que o Estado Democrático de Direito venha a falir. Quando você começa a ver intervenções políticas, indicações políticas dentro do Estado Democrático, principalmente dentro do Judiciário, isso é temeroso. Se ele falir, isso é grave. Agora, falta uma capacidade de leitura dessa demanda.
entender o que essa classe quer e responder para essa classe como um projeto político para o país. Há hoje, infelizmente, uma hegemonia de discussão sobre política no Brasil e sobre economia de esquerda. É preciso sim que surja um partido, e está surgindo o Partido Novo. Eu não sou filiado, cientista político não deve ser filiado. O Partido Novo, que é um partido que se diz liberal, liberal na economia. Só que, tristemente, no Brasil, tudo que é colocado à direita foi confundido como aqueles que apoiavam a ditadura. Não. Tem que parar com esse maniqueísmo de colocar eles são o mal e esse aqui é o bem. É preciso, de fato, debater as ideias. E se você fizer uma pesquisa hoje no Congresso, os deputados vão responder, na sua maioria, que eles são de centro-esquerda. Na verdade, boa parte deles é mal formada em economia e ciência política também. A gente precisa criar uma classe que traga um pouco da teoria para a prática. Os dois não são dissociados, os dois se completam. Você, como professor universitário, você sente junto aos seus alunos mudanças em relação à política? Olha, eu estou vendo uma geração bastante inquieta, uma geração que não quer participar da política, mas que não aceita a política que está aí. São raros os indivíduos que se interessam por política. Desculpa, é mais ou menos aquele... É o embrião do início do movimento, lá de julho do ano passado? Mas ainda há muita confusão, Ronaldo. É isso que as pessoas precisam entender. A política hoje se tornou uma engenharia social. O voto, na verdade, ele significa muito pouco. As pessoas acham que elas podem decidir com o voto. O que é uma engenharia social? Através de ferramentas da sociologia e principalmente do marketing, você consegue induzir as pessoas a votarem em certo indivíduo ou em outro indivíduo. Então, boa parte dessa juventude, o que eu alerto é que eles devem sim ficar atentos, os dois ouvidos bastante atentos, mas que eles refreiem qualquer participação que seja precipitada, para que ele não sirva de massa de manobra. Há sim indivíduos que estão interessados dentro dessa geração Y, como nós podemos dizer, na política, mas que eles tenham aí um pouco de formação antes da participação. Bastante formação, ouvir bastante, comparar bastante as ideias, para que ele possa chegar a uma consciência individual daquilo e não servir como massa de manobra para engenheiros sociais, que é que dirigem hoje as grandes campanhas. Nós tivemos nessa última semana aí um episódio lamentável, que foi o linchamento até a morte de uma senhora no Guarujá, e um movimento que iniciou e terminou com rede social. Talvez foi a primeira vez que se teve, daí também o espanto de se ver a velocidade da informação nas redes sociais, e uma informação errada, né, que foi entendida como aquela mulher mãe de família, foi entendida como uma bruxa, fazia alquimia, teria raptado crianças aí, e a mulher foi condenada aleatoriamente e assassinada. Aleatoriamente. As redes sociais, na sua opinião, elas funcionam para o bem e para o mal, óbvio, mas de que maneira se pode aproveitar a rede social para difundir ideias, como essas ideias que você nos coloca hoje no seu programa e tem colocado nos seus artigos, publicados na imprensa, você tem trazido essas ideias aos seus alunos e também nas palestras que você tem proferido? A rede social é muito perigosa, ela costuma chamar-se a rede social de terra de ninguém. E de fato é isso. Esse fato é entristecedor, é chocante. Eu vi a notícia pelo portal do Estado de São Paulo e ali o vídeo estava na íntegra. Eu me arrependi de ter assistido aquilo. Aquilo mexeu com o meu dia e mexeu até a convicção que eu tenho do ser humano. Mexe com as estruturas básicas do ser humano. Barbárie mesmo. É barbárie. É triste, mas nós estamos caminhando para a barbárie. É triste porque a sociedade massa caminha para a barbárie. A rede social, ela pode sim, respondendo à tua pergunta, ser uma ferramenta de participação política. Mas é preciso ter um certo passo atrás, como a Europa tem em relação a isso. O francês, por exemplo, ele faz uso da rede social, mas ele sabe distinguir muito bem o que é vida privada do que é vida pública. O brasileiro, ele não sabe fazer essa distinção, ele não tem essa educação. Primeiro, ele não tem um trato público e tudo para ele é privado. E ele trata a rede social de forma privada. Ele coloca fotos obscenas, ele passa a acusar pessoas sem o julgamento prévio, né? E o verdadeiro julgamento é sempre a posteriori.
depois que você apresenta provas, etc, etc. Mas hoje a rede social ela pode ser usada por um administrador público de forma benéfica. A rede social ela traz informação instantânea, quente. Então, por exemplo, você tem um buraco na tua cidade, você tem um smartphone. Você pode fotografá-lo e no exato momento marcar a região, né, que aquilo está. Hoje o monitoramento de redes sociais, principalmente o monitoramento público, eu trabalho com isso, você consegue de um dia para o outro ver qual que é a maior demanda da cidade e a partir daí você criar uma estratégia de ação para que isso seja respondido de forma rápida e mais do que isso, não só sanando o problema físico, mas sanando também o problema de comunicação, que esse é o maior problema da geração que vive nessa sociedade de massa. O político pode ir para a própria rede e dizer, olha, vocês reclamaram de tal buraco, esse buraco está... Estou dando um exemplo prosaico, muito simples, mas esse buraco está tapado. Ela funciona, na verdade, como informação estratégica. Se nós soubermos utilizar as redes sociais como informação estratégica, nós podemos sentir a bom proveito dela. Mas é preciso que o brasileiro venha distinguir público do privado e que a rede social ela é, na verdade, um aparecimento público e não ficar postando a sua vida privada à torta e à direito. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com o cientista político, professor Luiz Rufino. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com a TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, o cientista político Luiz Rufino. É o último bloco nosso, sim, e antes de agradecer a sua presença ao final do programa, eu quero dizer da minha alegria de, pela primeira vez, programa 299, nós termos uma conversa política. Política num alto nível e política, eu estou conversando com alguém que não é político partidário. Não. Você acabou de dizer, não é filiado, não pode ser filiado, é o meu papel que eu sempre defendi também. Eu acho que o jornalista não deve se filiar a partido político. Sim. Se ele quer fazer política, então ele tem que deixar a isenção da função do cargo dele para ir fazer a política dele. Uma questão também que preocupa um pouquinho. Você acredita, pelo que a gente lê nos jornais, pelo que a gente lê nas redes sociais, que essa Copa do Mundo pode ser problemática para o Brasil? Ela será problemática, será do ponto de vista das manifestações. O Anonymous, que é um grupo que usa aquela máscara do personagem do filme Guy Fawkes, né? O Anonymous, na verdade, ele não é movimento espontâneo. Há interesses dentro da manifestação que o Anonymous fará. E eu posso até te dizer, há interesse, o senhor George Soros, um dos grandes investidores, ele quer ter uma participação política, ele vem tendo uma participação política. Então, de certa forma, ele acaba apoiando ONGs com dinheiro que acabam apoiando esses movimentos. Então, o movimento tem sim viés político e um viés que coloca o governo da Dilma como opositor. Você pode perceber, quem vem acompanhando as manifestações, do surgimento dos Black Blocs e dos Anônimos. Os Black Blocs estavam atrelados aos partidos de esquerda que começaram a manifestação lá em junho do ano passado. O Anonymous não, o Anonymous veio aparecendo gradativamente e foi colocando como objetivo e como inimigo o próprio governo federal.
nós teremos muito barulho, mas eu acredito que a Copa se realizará de forma tranquila. Agora, é preciso transformar isso em demanda política, é preciso verificar o que eles estão pedindo e por que eles estão se manifestando, para que aí você possa entender. Esse é o papel do governante, ouvir muito. Há uma sábia frase de Shakespeare que eu costumo repetir, ele fala: a todos teu ouvido, a poucos tua voz. Colhe a opinião de todos, mas forma sempre opinião própria. Eu acho que todo governante devia seguir essa cartilha que tem pelo menos 500 anos. Você levantou uma bandeira aqui. Nós publicamos, na época do início dos movimentos sociais, junho e julho do ano passado, uma notícia extraída do relatório reservado, boletim de política e economia, dirigido a empresários, produzido por uma brilhante equipe de jornalistas a partir do Rio de Janeiro, que falava exatamente do Anonymous, e mostrando que, tecnicamente, o envio de mensagens e de fotos e de informações dos movimentos de protesto que se espalharam rapidamente para o Brasil. Nós tivemos aqui em Sertãozinho, Sim. tivemos em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto inclusive com uma morte. A primeira morte do movimento ocorreu em Ribeirão Preto, Exato. Na Avenida João Fiuza. E essa matéria, ela falava, professor, exatamente isso, que tecnicamente não haveria possibilidade, nenhuma agência de notícias tinha um sistema de TI que pudesse, tecnologia da informação, que pudesse retransmitir na velocidade como isso foi transmitido para o mundo inteiro. Uhum. E já chamava a atenção do Anonymous, e você coloca agora na sua resposta anterior de que realmente é um movimento que tem participação extremamente organizado, tecnologicamente muito bem equipado. E quem está nos assistindo não pode pensar que isso é uma coisa externa, não, isso está muito bem organizado dentro das próprias cidades. Se você entrar no site do Anonymous ou no Facebook, que hoje é a ferramenta mais popular da internet, é um canal, eu costumo dizer que é um canal de comunicação, e que não só o empresariado, mas os políticos têm que ficar atentos para os canais mais populares, YouTube, o Facebook, o próprio Twitter, que é um pouco mais acadêmico, né? Uma disputa mais ideológica, eles têm que começar a entender que esses canais eles funcionam com uma velocidade assustadora. Se você entrar no Facebook, como eu dizia, do Anonymous, você vai ver que todos os protestos já estão com datas marcadas e já estão com o engajamento, ou seja, a palavra de ordem já colocada nas redes sociais. Dificilmente você vai conseguir anular isso. Parte do marco civil na internet é exatamente para tentar conter essa organização, que é uma organização horizontal por fazer uso das redes sociais. O que se explica a pressa de se aprovar esse marco civil. Explica a pressa, está muito aí a pressa de ser aprovado, de querer regulamentar uma coisa que sempre teve a liberdade e a autonomia, né? O Anonymous vai dar um pouquinho de trabalho para o governo federal, e eu acho que quem faz oposição hoje mais contundente ao governo federal é o próprio Anonymous e não os partidos que são opositores. Embora o Anonymous peque por tentar atingir uma paixão nacional, que é o futebol. Talvez aí o mote deles esteja um pouco equivocado. Mas imaginando que a gente ganhe todos os jogos, tranquilo, em termos. O problema vai ser se nós perdermos, porque nossos ânimos já passaram da crítica, do brado, né? Nossos ânimos já estão partindo para a violência, e nós estamos com uma violência desenfreada no país. Hoje talvez seja, depois da saúde, um dos maiores problemas que todo município, que todos os estados estão enfrentando. Essa sensação de insegurança é muito grave. Eu por uma casualidade, outro dia, eu estava em São Paulo e estava com o meu controlezinho de televisão, né? E peguei um noticiário da TV francesa, e ela falava do Rio de Janeiro e e trazia inclusive um apelo para que os franceses não viessem, os franceses que vão se instalar aqui em Ribeirão Preto, que não viessem ao Brasil, porque mostrava o Brasil real, que são aquelas cenas que nós estamos já acostumados, né? A couraça nossa já nem incomoda mais você ver aqueles carros caveirões subindo as favelas do Rio de Janeiro, não é? Aqueles tiros todos, aquelas mortes todas lá. E me chamou a atenção isso, o apelo que o jornalista em francês fazia: olha, o francês, não venham para cá porque é um local inseguro.
Esse é um outro problema que nós temos que evidencia a violência, que não tem nem tempo, nenhum exército, nem tropa de choque que vai conseguir resolver esse problema que vai explodir na Copa, né? O Estado não consegue responder isso, porque nós temos uma crise moral. A igreja que antes, na verdade, catequizava, a escola que educava, né? Os partidos que politizavam, perderam, na verdade, a sua força e sua eficácia, definitivamente a sua função. Caiu tudo nas costas do Estado, e uma sociedade que começou a ser imoral, a tratar tudo como privado, né? E perdeu essa referência, não tem como ser controlada meramente pelo Estado. E você disse muito bem, o ser humano tem uma capacidade terrível de se adaptar. E nós podemos sim nos adaptar ao que é pior, o que é ruim, e sem perceber. O que vai acontecer é que os estrangeiros, ao chegarem aqui, vão perceber como é que nós vivemos. Que impacto esses movimentos podem ter nas eleições de outubro, professor? Olha, muito grande, principalmente pelo descrédito da juventude. A juventude se identifica com esses movimentos. Se você em sala de aula, ontem eu dava uma palestra para 600 jovens numa universidade de Ribeirão Preto. Um público bastante atento, 2 horas e meia de palestra. Eu falei, e no final eu abri para perguntas e fiz a seguinte questão: quem é que participou? E eu fiquei assustado, porque a participação era bastante efetiva. Eu diria que quase 30% havia participado. Aí eu fui sacando. Comecei a perguntar se eles tinham levantado cartazes. Boa parte disse, não, eu levantei. Você se lembra que se levantou no seu cartaz? A maioria não lembrava. O que eu estou dizendo? Há uma sensação não definida, mas a sensação já paira no ar. E essa sensação pode sim ser prejudicial para quem ocupa o governo hoje e que vai disputar a reeleição, que é a Dilma Rousseff. Para encerrar, falamos dos jovens, falamos dos políticos, falamos da preocupação que nós devemos ter em participar ativamente e nos aproximar dos políticos, não apenas eleger os melhores, mas saber conviver com eles. Como é que você situa aí? Falamos dos trabalhadores que hoje pagam um preço exageradamente alto, principalmente no setor energético, mais de 100 mil postos de trabalho extintos nos últimos meses. Sim. Extintos, 100 mil postos extintos. Muitos dos quais trabalhadores que foram demitidos, não receberam seus salários, não receberam seus 13º, não receberam seus encargos sociais. Muitos também nunca foi recolhido o fundo de garantia, quer dizer, uma situação calamitosa que transfere todo o ônus para o serviço público. Né? É o postinho no bairro, é a cesta básica do serviço social, é o número de assaltos, furtos, arrombamentos, latrocínios. Principalmente. Falta talvez essa pesquisa, não só em Sertãozinho, mas na nossa região. É um número extremamente alarmante. Eu vou lhe contar que, como jornalista da Folha de São Paulo, começo da década de 80, um latrocínio por ano em Ribeirão Preto era coisa rara. Era coisa rara. Da década de 80. Eu lembro que tem um amigo jornalista aqui de Sertãozinho, João Furtado, que dizia para mim também outro dia o seguinte: olha, latrocínio que era extremamente raro, mas extremamente raro. Pois não passa uma semana hoje que você não tem um latrocínio aqui na região. Você pega as informações de final de semana em Ribeirão Preto, é uma guerra civil. Daquilo que é noticiado, fora aquilo que é desovado em rios, que você não está nem enxergando. Né? Como é que você consegue imaginar a posição do empresariado, aquele que emprega, aquele que gera renda para o município, gera renda para o Estado, gera renda para o país? O empresariado tem que começar a entender que o que está ali trabalhando com ele, boa parte já começou a entender isso, é um ser humano. E que o Estado está falindo nesse sentido. E que ele vai ter uma certa responsabilidade pela formação desse indivíduo. Para que esse indivíduo não meramente cresça economicamente, mas que ele se desenvolva enquanto indivíduo. Que ele possa, assim, ter aí perspectiva futura de criar o filho dele no Brasil. Porque senão as coisas vão começar a ficar bastante graves, Ronaldo. Você vê isso como um movimento eminentemente brasileiro ou isso está fora do Brasil também? Não, isso está fora do Brasil. Eu digo dos dois pontos de vista, né? Os movimentos estão fora do Brasil, mas o empresariado que começa a educar o seu colaborador, nós temos que aprender bastante com a Europa ainda e bastante com a Inglaterra em relação a isso. O brasileiro ainda é incipiente, infelizmente nós ainda gatinhamos em relação ao trato humano, ao trato público e ao trato com o cidadão comum.
Talvez o exemplo mais prático do resultado da falta de um diálogo respeitoso entre classe empresarial e governo possa ser o da Argentina, onde nós temos a economia derretendo. A Argentina, que era um dos maiores produtores de soja e de carne do mundo, diminuiu. Hoje nós temos lá socialmente uma crise também muito preocupante. E ali talvez é o exemplo mais prático que a gente tem, porque às vezes a gente não gosta de ver e de imaginar que falta interlocução nossa aqui no Brasil. Sim. Né? E o setor sucroenergético tem muito disso. Quer dizer, a gente tem repetido, tem visto, hoje você não vê um cientista ou um formador de opinião que não reconheça que realmente o setor carece de melhor interlocução, primeiro entre si e seus pares, certo. Depois entre seus parceiros como cadeia produtiva e por fim como governo. E se você não resolver essa interlocução nessas duas fases anteriores, você não vai chegar na do governo também. Volto ao primeiro bloco do programa. Se o setor não entender que ele tem que se organizar e ter um projeto político para o país, ele vai ficar na mão de governantes que cada vez mais, citando o exemplo da Argentina, estão caminhando para um populismo. Isso é que me assusta na América Latina. O populismo desenfreado. Populismo é diferente de popular. Não se faz política sem o povo, jamais. Mas descambar para o populismo é voltar a ter uma democracia não saudável. A democracia saudável não depende somente do dia do voto, né, nas urnas. Ela depende mais que isso, ela depende de debate de ideias que possam não ser uma única visão hegemônica, mas um debate de ideias que possa trazer alternância do poder. Isso é uma das coisas que mais precisamos na América Latina. Parece que os governantes aqui querem se perpetuar. Isso é gravíssimo para a democracia. Não só eles se perpetuarem, mas seus descendentes serem perpetuados também. Serem perpetuados também. Esse é um mal da democracia de massas, infelizmente. Professor Luiz Rufino, muito obrigado pela sua primeira participação no TV Brasilago. Fica aberto o convite para que a gente possa ter o privilégio de conversar consigo em outros programas também. Eu que agradeço o convite e o bate-papo tão agradável, Ronaldo. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado do nosso TV Brasilago. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.